mas acima de tudo, da comunidade contigo. Obrigado pelas vidas que se movem, pelos aqueles que estarão acompanhando através das redes sociais, da internet. Que teu Espírito Santo se mova de maneira profunda para poder trazer sentido e vida para todos os que através da tua palavra forem tocados. Que o teu toque nos mova. Queremos te louvar e adorar o teu nome com as canções. Algumas vão sair dos lábios, mas que todas elas saiam do nosso coração e cheguem até o teu trono de graça. E que de igual forma, ao chegarem em teu trono de graça, voltem por meio da tua unção, com perdão, graça, ressignificação, nova vida e nova história. Nós confiamos em ti, nos entregamos a ti e louvamos o teu santo nome em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos adorar juntos. Ontem nós cantamos essa canção durante a adoração, no momento inicial do nosso culto. O milagre, você e eu conhecemos, a canção dos adoradores, que traz uma verdade profunda e significativa, que a gente pode confiar, porque Deus ele estará sempre presente, construindo e dando sentido à nossa jornada. Vamos louvar juntos? Vamos juntos, ó. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensina porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço, então louva. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço, um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Então de novo assim eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Normalmente, quando a gente ouve músicas com a temática de milagre, normalmente elas nos motivam a crer, a impedir, a insistir, custe o que custar. Essa música é curiosa porque ela é diferente. Na verdade, o convite dela é entender que o milagre é Deus habitando em nós, mesmo quando eu não vir ou não contemplar aquilo que eu espero que seja feito. E tem uma frase da música que diz: me explica por que o vale da sombra da morte está ali no Salmo.
Por que a gente precisa passar por isso? Mas o coro, eu te peço um milagre, de ter fé. E aqui é um milagre. Porque o milagre não é a manifestação das mudanças que eu espero apenas, mas é conseguir seguir mesmo quando as coisas não estão dentro da expectativa que eu tenho. De ter fé, mesmo quando o milagre ali não está. Porque a fé é a presença do Senhor. E milagre é Ele atuando em nós, mesmo quando as circunstâncias não são as que nós gostaríamos. A fé com evidência, sem evidência e quando a evidência é negativa. Exatamente. Esse é um momento difícil. Mas Deus, Ele nos convida a ter fé. E não uma fé baseada em vazio, como diz o pastor Rodrigo Silva, fideísmo ou crendice, mas uma fé baseada em experiência, mas não uma experiência limitadora, porque a nossa experiência ela é limitadora, mas Deus não é. Por isso eu quero convidar você a cantar uma outra canção que também fala sobre um Deus de poder, Deus de aliança e Deus de promessa. 1, 2, 3 Você conhece? Louve. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Vamos cantar novamente e dizer: sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão bem atentos. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de tudo pode passar, tudo pode mudar. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,
Posso enfrentar o que for, essa é a promessa, ó. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Amém? Essa é uma esperança que a gente não pode perder nunca. A gente olha muitas vezes para as circunstâncias para definir a nossa história. Deus não nos chamou para explicar o presente. Ele nos chamou para escrever um passado, um futuro. Resolver um passado, mas acima de tudo, escrever um futuro. E é dentro dessa perspectiva que a gente pode louvar e crer que Ele é um Deus de promessa, um Deus sempre presente, um Deus que caminha no deserto. Então vamos louvar essa última canção, Caminho no Deserto, também conhecida por todos nós, Caminho no Deserto. Essa a gente pode cantar juntos, de pé, aproveitar o fato de estarmos de pé. Quando a gente senta e se ajoelha no Antigo Oriente, a gente está dizendo bem assim, tudo que eu quero é parar esse momento para viver isso aqui, a intenção total. Mas toda vez que era convidado a se levantar, era porque naquele momento a pessoa estava dizendo assim, eu decido pôr em prática aquilo que eu aprendi. Eu entendi tanto a importância disso, que eu me ergo para dizer assim, estou aqui. Então, pôr-se de pé, diante daquilo que a gente canta, diante daquilo que a gente ouve, diante daquilo que a gente aprende, diante daquilo que a gente desenvolve, é também decidir agir. Sentar é dar atenção total. A canção diz, meu Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa, e Ele está aqui agindo e atuando. Não importa as circunstâncias, eu seguirei. Podemos cantar juntos? Eu quero convidar você a se levantar para dizermos a Deus no nosso gesto, que nós queremos viver essa prática de maneira real e intensa em nossa vida. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Estás aqui, transformando nossos milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui. Estás aqui, tocando os corações.
adorarei, te adorar. Estás aqui curando multidões, estás aqui curando os multidões. Te adorarei, te adorarei, te adorar. Estás aqui, Senhor, restaurando. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagre, de promessa, caminho no deserto, escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém. Bem da hora por nós. Áudio do microfone, porque eu... Deus querido, amado Pai, graças te damos, porque neste momento estamos aqui reunidos, erguendo louvores a Ti, e que os nossos louvores cheguem até o Teu trono de graça. Queremos, ó Deus, invocar o Teu nome, para que a Tua graça seja derramada em nossas vidas, e como Eliseu possamos dizer, queremos porção dobrada do Teu Santo Espírito. Perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, pela nossa ignorância, pela nossa aspereza, pela nossa frieza muitas vezes. Mas obrigada porque o Senhor nos acolhe como filhos amados. E é por isso que te dizemos obrigada, obrigada, obrigada em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi. Amém. Que bom que nós estamos juntos. Você que nos acompanha pela internet, hoje estamos pelo nosso canal do Instagram, que é o Viva Paraíso Lem. Mas você também pode nos acompanhar, todas as mensagens que aqui ocorrem, quer seja o sábado, quer seja o domingo também, no Viva Paraíso Lem, no YouTube, não é isso? Viva Paraíso Lem. E você é sempre nosso convidado especial. Eu não sei em que momento da sua vida essa mensagem vai te encontrar. Não sei em que tempo da sua jornada. Mas eu tenho certeza que o Senhor ele não está limitado a isso, que Ele te alcance, que Ele nos alcance e que Ele fale conosco através da sua palavra. E hoje eu quero conversar com você sobre fé, até porque fé é um dos fundamentos essenciais da nossa jornada de vida. Mas apesar da fé ser um fundamento tão importante, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e a gente entende a perspectiva da fé como um fundamento essencial. Mas apesar de ser esse fundamento essencial, a gente também observa que existe muita dificuldade de compreender o que é fé.
E apesar da Bíblia trazer alguns textos falando sobre fé, a compreensão sobre fé é muitas vezes equivocada. E você vai ouvir frases de pessoas que vão dizer, por exemplo, olha, se você tiver fé, Deus vai fazer as coisas acontecer. E aí, quando as coisas não acontecem, a isso é atribuído uma pequena fé. E vão dizer porque você não teve fé suficiente para crer. O fato é que a fé é o efeito da relação que tenho com a verdade daquele que a mim se revelou. Então, a primeira ideia que eu quero trazer de fé é que fé é resultado. Fé é base, mas fé é resultado. Resultado de quê? É efeito de quê? É efeito da relação que tenho com a verdade daquele que a mim se revelou. Então, o primeiro conceito que eu quero que você guarde no seu coração é que fé é efeito. Em outras palavras, aonde a fé começa? A fé começa no relacionamento. Então, a fé é efeito do relacionamento que eu tenho com a verdade daquele que se revelou para mim. A saber, nós estamos falando sobre Deus, porque Ele é quem faz com que a fé se desenvolva em nós. Mas apesar de olharmos para a fé e olharmos para a ideia que a gente tem sobre fé, como eu disse, a gente tem muita confusão sobre isso. E isso nos impede, muitas vezes, de viver uma experiência significativa com fé. Perceba, a fé é resultado. Em outras palavras, fé não é um sentimento, fé não é um desejo, fé não é uma vontade, fé é resultado de uma experiência. E, para exemplificar melhor que experiência é essa, imagine que você está lá no centro da cidade, no semáforo, no cruzamento, bem perigoso, em Luiz Eduardo Magalhães. Não sei se tem um cruzamento com semáforo assim. E, de repente, passa uma pessoa que você nunca viu, um estranho, passa correndo com a mala branca nas suas mãos e joga essa mala nas suas mãos e grita bem assim, ó, segura essa mala que eu vou aqui e já volto. O que você faz com essa mala, Ricardo? Você segura a mala e diz, tudo bem, vai lá que eu já volto. Você olha para a mala e ele diz, só segura aí que eu vou e volto. Ele passa correndo, joga a mala, sai correndo. Tu faz o quê? Corre junto? Segura a mala e diz assim, é minha? Não, mas você sabe o que tem na mala? Você conhece quando você não quer saber, não quer meia com isso. Mas imagine, Ricardo, você está nesse mesmo semáforo e de longe aparece, de repente, Fabi. E ela vem correndo com a mala, a mesma mala. E ela pega essa mala, joga em suas mãos e diz, segura aí que eu estou correndo. E ela sai correndo e deixa você com essa mala. O que você faz? Joga a mala fora? Você segura a mala por quê? Pronto. É exatamente aí que está o ponto da questão. Você segura a mala, no segundo exemplo, porque você sabe quem é a pessoa que está te entregando a mala. A experiência da fé, ou a fé, é resultado de saber com quem eu estou me relacionando. E aquele que se relaciona comigo se revela a mim, e esta revelação produz a fé. Por isso a palavra vai dizer no livro de Apocalipse, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra. A fé é resultado de uma experiência. A fé não é uma emoção, a fé não é um sentimento e muito mais. A fé é uma experiência racional humana. Porque a fé, ela traz consigo pressupostos que me fazem tomar decisões crendo por causa de experiências anteriores, não minhas somente, mas por causa dos pressupostos da compreensão e da convicção e da consciência. Por isso, fé é efeito da relação que tenho com a verdade daquele que a mim se revelou. Não haverá fé sem conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio eu quero chamar de relacionamento. Por isso, fé não é força de vontade. Fé não é sentimento. Fé é resultado de uma experiência de relacionamento. Por isso, você não vai segurar a mala se não for de alguém que você conheça. Essa ideia prévia é que te dá segurança para saber que dentro da mala não vai ter uma bomba, uma droga, uma arma ou qualquer coisa que venha para poder tirar a sua vida. Mas a fé também passa por outros equívocos. Perceba, alguns pensam que fé é força de vontade. Você tem que ter fé. E a gente entende fé como sentimento. Já percebeu que quando a gente fala sobre ter fé, a gente até intensifica o nosso corpo para demonstrar que fé é um exercício físico? É fé, tem que ter muita fé, e tem que ter fé, como se a fé fosse resultado de uma extrema expressão de sentimento. Fé é resultado de relacionamento. Em outras palavras, quem faz a fé crescer é Deus, a partir do relacionamento que eu desenvolvo com Ele. Sem relacionamento, não vai haver experiência de fé. A primeira ideia, fé é resultado de experiência.
Mas existe um outro elemento importante. Você já deve ter ouvido em alguns lugares, e eu vou dizer para você hoje que fé é sobre aquilo que você declara, mas também não é sobre o que você declara. O que eu preciso dizer sobre isso? Você já deve ter ouvido pessoas dizendo assim, hoje você precisa declarar que o poder de Deus vai se manifestar e a cura vai acontecer. E o que é que a gente faz? A gente declara. E aí a gente fala. E hoje eu quero dizer para você que também a fé não é sobre o que se declara, mas também é sobre o que se declara. Mas como assim não é sobre o que se declara e ao mesmo tempo é? Isso é pelo menos paradoxo. Você que está nos acompanhando pela internet, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, como a fé não é sobre o que se declara, mas também é sobre o que se declara. Vou te dizer como a fé não é sobre o que se declara. Como homem que acabou de ouvir um sermão sobre fé, e ouviu o pregador dizer bem assim para ele, Deus vai fazer diante da sua declaração, daquilo que você falar. Então, se aproveite, se aproprie e declare. Aí ele sai da igreja, pega um boleto e diz, você não é um boleto. Você não é um boleto. Boleto, você não é um boleto. Eu declaro por fé que você não é um boleto. Por isso, quando eu quero trazer a perspectiva de que fé não é sobre o que você declara, mas também é sobre o que você declara, é para deixar claro que fé não é uma ferramenta que você senta e diz, hoje eu vou declarar e vai acontecer. Hoje eu não vou declarar e não vai acontecer. O que traz a garantia da manifestação, da realização, não é a declaração em si, mas é quando a declaração é resultado de uma experiência, que é resultado de um relacionamento com aquele que faz as coisas acontecerem. Por isso, o boleto não vai virar, o boleto não vai deixar de ser boleto. É como meu pai, que olhava para o nosso cachorro, que hoje já não existe mais, e toda manhã, quando ele acordava, ele olhava para a Fox e dizia, você não é cachorro, você é homem. A senhora lembra disso? Você é homem. Você é homem. E meu pai dizia todos os dias para ele, você é homem, na expectativa de que em algum momento ele pudesse falar, pudesse lhe dizer alguma coisa. Perceba, a fé, ela não nega a existência de problemas. Perfeito? Então, fé não é uma expressão de alguém que diz, se tem fé, não tem problema. Se não tem fé, é por isso que tem problema. Porque a gente também tem um outro equívoco sobre a fé. Além de alguns acharem que fé é um sentimento, é uma vontade, é uma força de vontade que eu exerço. Tem aqueles que acham que fé é uma ferramenta. Se eu digo, Deus vai fazer. Mas também tem aqueles que apresentam a fé como meio pelo qual eu não vou ter mais problema. Então a fé deveria trazer como resultado todas as mudanças necessárias. E aí existe um autor chamado Bill Johnson que ele diz, a fé não nega a existência de problemas. Então o que é a fé? A fé nega que o problema assuma o controle e o lugar de influência sobre você. A fé não nega a existência de problema. A ausência do problema não está necessariamente relacionada à profunda presença de fé. Mas o que a fé faz, já que ela é resultado de uma experiência, é impedir que o problema ocupe um lugar de influência sobre a minha vida. E aqui está o grande poder da fé. Revelar a história que eu e você temos com aquele que é o autor e consumador da fé. Porque quando os problemas surgem, aí sim, a fé revela o lugar que eles vão tomar em nossa vida. E você já se deu conta de que momentos difíceis acabam definindo toda a nossa maneira de viver? Momentos controversos, momentos difíceis. Um dia desse eu vi um testemunho que o Agnaldo compartilhou aqui, quando ele foi participar de uma entrevista onde ele tinha um produto para apresentar e tinham outros 2 ou 3. E ali, no meio de tudo aquilo, ele percebeu que um falava mal do outro, e em meio àquela circunstância, cada um foi usando a estratégia que o mercado oferece para poder tentar convencer que era o melhor e que o outro não era o mais interessante. Mas, no final, ele fez aquilo que ele está acostumado a fazer. Ele fez o que tinha que ser feito, do jeito que tinha que ser feito. Não se corrompeu pelo meio, não usou as estratégias e as ferramentas de tentar desmerecer o outro profissional, apenas mostrou a importância do que ele tinha. E segundo o Agnaldo, naquele testemunho, passado alguns dias, a proposta dele foi a proposta aceita. Justamente porque ele não estava se corrompendo pelo processo. Perceba que muitas vezes na vida nós somos moldados pelas circunstâncias. E o que a fé revela? A fé vai revelar uma experiência que é resultado de um relacionamento, que define que quem molda a minha jornada é o Senhor, e não as circunstâncias que eu vivo.
E quantas vezes a gente vive em função das circunstâncias? É como dizer para aquele que agora está com problema financeiro que ele vai roubar porque está com problema financeiro. E você já ouviu a história de, eu não tinha dinheiro, por isso eu fui lá e roubei. Ou o homem que talvez estava num relacionamento e brigou com a esposa e foi lá e traiu ela. E ele diz, não, eu traí porque eu estava num momento difícil, ela me tratou mal, a gente não estava bem, já não namorava mais, então eu fui lá e traí. Perceba, a circunstância define como eu ajo. A ausência da fé é a ausência de experiência de relacionamento com o autor da fé. Se ela não existe, é sinal de que minha experiência em relacionamento está extremamente limitada. E por isso, as circunstâncias vão definir como eu vou viver e como eu vou agir. Quer seja na hora de uma proposta de emprego, quer seja diante de uma doença, quer seja diante de um momento de decisão difícil, quer seja diante de uma perda. Quem define a sua jornada revela quem também é o seu Senhor. A fé não vai negar a existência de problema, mas se ela existir, você vai perceber que o problema não vai ocupar o lugar de influência na sua vida. Ele não vai dizer quem você é, não vai determinar você, não vai conduzir você. Quem conduz a sua vida é aquele que promoveu pela experiência um relacionamento que trouxe consigo a fé. Por isso, a fé é o meio pelo qual, a partir da minha experiência com Deus, eu reconheço quem Ele é e quem é Deus. Quem é o seu poder, a sua graça, a sua bondade, sua capacidade de mudar tudo. Por isso, fé não é tratar as coisas como elas são, mas é tratar como eu espero que elas sejam. E talvez isso seja um pouco conflitante. Fé é tratar o que não é como se já fosse. E aí você vai dizer assim, mas como é que eu faço isso? É mais ou menos como alguém que diz assim, eu quero ser médico e eu vou hoje viver como se eu já fosse o médico. Vou estudar como o médico estuda, vou me dedicar como o médico se dedica, eu vou dedicar aprendizado como o médico se dedica, porque eu quero ser. Então, fé é tratar o que não é como se já fosse. Mas eu só consigo tratar o que não é como se já fosse quando eu venho de uma experiência de relacionamento que promove a fé. E aí você me pergunta, mas como? É nessa hora que a gente observa quem é Deus, para a partir de entender quem Ele é, compreender que as circunstâncias não são instrumentos limitadores de Deus. É a nossa experiência com Ele que limita a nossa jornada. Quem é Deus? Essa capacidade de responder quem é Deus fala muito sobre a nossa experiência com Ele. E aí a gente tem duas palavras importantes, que é o falar de e o falar sobre. Se eu perguntar para você quem é Deus, você vai falar de Deus ou vai falar sobre Deus? E aí você me diz assim, qual a diferença de um para outro? Falar sobre Deus ou falar de Deus? Você fala sobre o que você conhece. Você fala sobre aquilo que você estudou. Você fala sobre qualquer coisa que você tenha algum prévio conhecimento, mesmo sem ter tido nenhum relacionamento. Mas falar de é falar de perto. Falar de é resultado de experiência. Eu posso falar sobre menta sem nunca tê-la visto, apenas pelas informações que eu tenho na internet. Mas falar de é resultado de um convívio, de uma intimidade. E você vai entender quem é Deus quando você fala sobre Ele. Você vai lembrar de dois homens que sabiam falar muito bem de Deus. E falaram as mesmas coisas. Um falou de Deus como resultado de experiência, e um falou de Deus apenas porque repetiu as palavras que viu daquele que teve uma experiência. Este, por repetir essas palavras, acreditou que a repetição delas seria um mantra. Então, repetição de um mantra vai fazer as coisas acontecerem. Mas não, porque o resultado da fé, ou a fé é resultado de uma experiência. Moisés, quando viu Deus, pedindo a Deus para vê-lo face a face, em Êxodo capítulo 33 e 34, ele diz assim, Deus bondoso, Deus compassivo, tardio em irar-se. Ele sentiu a presença, viveu a experiência, conviveu, e ele fez essa declaração de maneira profunda, ele não sabia nem o que dizer. Então ele disse aquilo que ele viveu na sua intimidade. Aí vem um cara chamado Jó, no capítulo 3, ele está lá em cima do monte, esperando Deus matar um monte de gente. E como Deus não mata, ele fica bravo com Deus, vira as costas para Deus, e antes de sair, ele olha para Deus e fala assim, eu sabia que você não ia matar ninguém, porque você é bondoso, longânimo, compassivo. O Senhor é isso aí. Qual é a diferença? Um usou as mesmas palavras que o outro, mas um falou sobre toda a sua expectativa teórica, o outro falou sobre a sua vivência prática, o outro falou sobre a sua experiência, sobre a sua intimidade. Eu lhe pergunto, qual dos dois vivia a experiência da bondade?
O que declara que Deus é bondoso porque Deus não mata, ou o que declara a sua bondade porque percebe ela preencher sua vida? Qual dos dois sabe exatamente o sentido de Deus bondoso? Por isso, eu comecei dizendo, fé não é sobre o que se declara, mas também é sobre o que se declara. Porque aquilo que eu declaro, quando é resultado da convicção e da experiência que eu tenho com o Senhor, ganha uma força e um poder diferenciado. Deus é quem para você? A maneira como você responde define muito como anda a nossa ou a sua experiência. Normalmente, num ambiente como esse, a gente poderia perguntar quem é Deus, a gente daria as respostas incríveis, como Deus é criador. Verdade ou mentira? Verdade. Deus é poderoso. Verdade ou mentira? Verdade. Deus, Ele fez tudo com sua palavra. É declarar quem Ele é. Mas dentro da minha experiência, Ele ganha um significado que é só meu e dele. Dentro do meu relacionamento, Ele ganha um significado que é só meu e dele. Por isso, não é só sobre o que se declara, mas também é sobre o que se declara, porque o poder está na experiência e no relacionamento, que vai promover a fé. Por isso, fé não é um sentimento, porque se é um sentimento, ele pode resultar de algo que começou agora e agora mesmo foi embora, uma empolgação. E tem muita gente que na empolgação diz que Deus vai fazer coisas incríveis, que Deus, na sua experiência, não comunicou aquilo, que Deus, na sua experiência, não transmitiu aquilo. Porque não há uma comunicação direta entre Deus e esta pessoa. Por quê? Porque não há relacionamento. Mas a gente vai trazendo os mantras das emoções, dos sentimentos. Mas hoje eu quero convidar você a refletir nisso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 a 19. Abre aí para mim rapidinho, abre comigo. E vamos ler muito, bem rapidinho, quem é Deus? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e 19. Olha o que o apóstolo Paulo nos convida a refletir. Olha, portanto, verso 17 e 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. E aí vem uma expressão linda que diz o quê? Eis que se fizeram novas. Então, viver com Cristo é viver essa novidade de vida. Cristo é aquele que faz novas todas as coisas. Cristo é aquele que ressignifica a história, que dá sentido. Por isso, você tem, e eu e você precisamos compreender de maneira muito sutil, mas extremamente profunda, que Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Não há ninguém que permaneça do mesmo jeito depois de ter um encontro significativo com Deus, porque o encontro com Ele rompe quem somos, quebra quem somos, maltrata quem somos. E quando eu falo que maltrata, que quebra, é porque é o processo de destruição do eu para a renovação do Ele. Quando Deus encontra com a gente, Ele quebra muito de quem a gente é, para que a gente viva menos eu e mais Ele. Por isso Cristo é aquele que faz novas. E Ele diz assim, eu faço novas todas as coisas. Eu faço tudo ser novo. E esse tudo ser novo não é o mundo que me cerca, mas é aquele que é cercado pelo mundo. E a saber, você e eu. Mas perceba, é preciso compreender quem é Deus, para então desenvolver a fé. Porque quanto mais eu convivo com Ele, mais eu entendo quem Ele é, mais eu me envolvo com Ele, e mais eu desenvolvo a fé. Por isso o apóstolo vai dizer, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo se relacionar. Em Efésios ele vai enfatizar dizendo, a fé vem pela relação que o desenvolve. É Ele quem produz em nós a fé. A fé não é força de vontade, a fé é resultado de uma experiência verdadeira, significativa, com sentido. Por isso, quando eu olho para esse Deus, o texto diz, nenhuma condenação há. E Ele faz tudo novo. O texto está tratando de duas coisas. O texto está tratando de um passado que traz resultado para o presente, dizendo, nenhuma condenação há. E se nenhuma condenação há, é porque o passado está resolvido. Essa é a expectativa. Mas o texto continua dizendo, Ele é aquele que faz tudo ser novo. Então preste atenção, Deus não tem dificuldade para cuidar do nosso futuro. Do mesmo jeito que Ele já resolveu o nosso passado. E perceba, a maior dificuldade que a nossa história traz, o maior cisma, a maior dor, o maior conflito que a nossa história traz, é a condenação à morte. E do mesmo jeito que Ele teve poder para poder cuidar do passado, Ele tem também para poder cuidar do nosso futuro. E quando eu compreendo e estabeleço na minha relação um Deus que já estabeleceu princípios, que cuidou, que salvou, que restaurou e que me trouxe para esse presente, e começo a olhar para o futuro, eu não preciso ter medo. Porque eu sei que assim como Ele cuidou do meu futuro, Ele tem poder para cuidar
Como Ele cuidou do meu passado, Ele tem poder para cuidar do meu futuro. Mas a nossa falta de identificação desse relacionamento nos faz viver dias de angústia, de desespero, de dor, de tormenta, porque a gente olha para o passado e só pensa em como a gente deu jeito nas coisas, em como a gente se virou para resolver, em como a gente se virou para cuidar, em como a gente correu, mas Deus está nos convidando a dizer bem assim, era eu agindo, preste atenção, porque você tinha poder para andar, mas você não sabia quais eram as portas. Você tinha poder para poder decidir ir, mas você não tinha poder para fazer com que o mundo ao seu redor fosse mudado para apropriar, dar condições das coisas acontecerem. Deus não tem dificuldade de resolver o nosso passado. Por isso, se você olhar para o seu passado, você vai observar o poder incrível dele. E quer ver uma coisa? Nenhum de vocês planejou o presente que tem. Nenhum de vocês planejou o seu presente de hoje, Pri? Minha sogra planejou o presente que tem. Fabi planejou o presente que tem. Agnaldo planejou o presente que tem. E você, meu amigo, planejou o presente que tem? Agora eu vou fazer a segunda pergunta, que também é desafiadora. Nessa jornada, as coisas hoje, as vitórias, as conquistas de hoje, são ou não são surpreendentes? As lutas que a gente viveu, o momento de ruptura, é aquele onde nós estamos vivendo algo tão desesperador, tão angustiante, que nos faz ter medo se seguiremos em frente. Mas olhando desse ponto que nós estamos, visitando o nosso passado, você vai encontrar vários pontos de ruptura, onde você tinha incertezas quanto ao futuro, angústia quanto ao futuro, mas onde Deus te trouxe, onde Deus te conduziu. Esse é um convite dele para dizer o seguinte, assim como eu cuidei do teu passado, eu tenho poder para cuidar do teu futuro, mas eu e você só vamos mergulhar nessa segurança se nos mergulharmos na experiência. E essa experiência tem que ser resultado de relacionamento. Porque quando eu sei quem é Deus, e Ele não é uma teoria, Ele é algo mais íntimo, meu. A partir da minha experiência, eu construo junto com Ele uma identificação que é só minha e dele. Mas se apresenta em toda a experiência da Bíblia. Queridos, o Deus que manifestou graça e redenção é o mesmo que desenha o seu futuro. O Deus que venceu Satanás na cruz. O Deus que despertou o poder e calou alguns outros. O Deus que tirou do seu caminho no passado instrumentos diabólicos, e você de vez em quando fala assim, cara, como Deus me livrou dessa pessoa, desse tipo de situação, desse tipo de acerto. Melhor ainda, o Deus que tem trabalhado para mudar você há tanto tempo. Esse é o mesmo Deus que cuida do nosso futuro, mas a gente precisa ter segurança, mas essa segurança só vai ser construída quando a gente partir para uma relação mais íntima, mais amigável, mais próxima, para ter o sabor de vê-lo, Ele fortalecer a nossa fé, com base naquilo que eu vivo com Ele, naquilo que eu observo e na segurança que Ele me traz. Por isso, não limite sua história pelas circunstâncias que você vive. Ah, mas você pode dizer bem assim, não, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento e eu estou buscando meios para poder viver. Não se mova pelo que você vê. Não se mova pelo que você sente. Não se mova pelo que você acha e não se mova pelo que você conhece, porque tudo isso é limitador. Me diga, o quanto você vê? Nesse momento, o quanto você consegue ver? Nesse momento, o que você vê? Fisicamente falando, é muito menor do que existe. Um garoto chega para o avô e diz assim, vovô, quem está mais longe, a Lua ou a Inglaterra? E o vovô diz para o menino, hoje menino, lógico que é a Inglaterra. Por que, vovô? Você está vendo a Lua? Estou. E a Inglaterra? Não, então, a Lua é mais perto do que a Inglaterra. Porque a gente limita a experiência, a jornada, o relacionamento, a partir dos nossos elementos sensoriais. Você já se deu conta de que toda vez que você coloca a tua carga emocional diante das experiências que você vai viver, você treme? Porque nós somos limitados. O que nós vemos é limitado. O que nós sentimos é enganoso, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O que a gente acha é limitado. Quanto tempo a gente tem de vida, de história, de existência? É muito pouco. Por mais que a gente estude, pesquise, não é no que a gente conhece de informação e de ferramenta que a gente vai encontrar vida, força e coragem. A paz a gente só vai encontrar conhecendo e se relacionando com aquele que desperta em nós a fé. Por isso, a fé é o que a gente declara, mas também não é. Porque tudo isso depende da experiência, que é resultado
do relacionamento. Por isso, não é só sobre declarar, é sobre declarar como resultado da experiência e do relacionamento que eu vivo. Por isso, esse é o desafio para cada um de nós hoje, é não viver pelas nossas experiências, limitando Deus, porque Deus é maior do que elas. Você se dá conta disso? Quando você define o agir de Deus pelas suas experiências, você está dizendo que Deus ele pode ir até onde as suas experiências lhe permitem ir. As suas experiências lhe ajudam a observar Deus agindo sempre maior do que o que você vê, do que você sente e das suas percepções, para mostrar quem Ele é. Queridos, você não pode tudo, mas Deus pode. Por isso, não limite Deus pelo que Ele pode. Mas por que limitamos? Porque não conhecemos. E por que não conhecemos? Porque não nos relacionamos. Mas eu leio a Bíblia. E aí talvez você tenha muita informação sobre quem Deus é. Assim como Jonas tinha muita informação sobre quem Deus é. Deus tremendo, Deus poderoso, falou o que Moisés falou, mas não viveu o que Moisés viveu. Por isso, uma informação tinha sentido para Moisés, que não fez sentido nenhum para Jonas. Porque não é sobre a informação que eu tenho, é sobre como eu vivo com o dono da informação, a saber, o próprio Deus. Por isso, um elemento importante, o limitador da nossa história somos nós. E o limitador da atuação de Deus também somos nós. Porque eu e você somos limitados, mas Deus não. Mas quando eu limito Deus, eu estou olhando para as minhas adversidades e olhando para Deus e colocando minhas emoções sobre Deus. E aí eu começo a fazer coisas como: Deus não quer. E por que Deus não quer? Porque eu não quero. Minhas emoções não querem. Minha força não quer. E eu não querendo, e esse querer, entenda, por não tenho força, não tenho habilidade, não tenho sabedoria, não tenho coragem, muitas vezes, me faz olhar para Deus com a mesma perspectiva. E colocar em Deus as limitações que estão apenas em mim. Colocar em Deus as limitações que existem apenas em mim. Por isso você vai ler em Mateus capítulo 13, verso 58, algo absurdo. Jesus voltou à sua cidade natal para fazer milagres. Mas ao chegar lá, o que as pessoas disseram? Não cremos em ti. Não é esse daqui o filho do carpinteiro? Aquele que andava por aqui? Eles pegaram a experiência deles. Qual é a experiência deles? Limitada pelo que eles conseguiam ver, pelo que eles conseguiam ouvir, pelo que eles conseguiam tocar. E é isso que nos norteia na nossa jornada. Aquilo que tocamos, pegamos e vemos é menor do que tudo que Deus é. E é isso que nós usamos para limitar o agir de Deus, ou muitas vezes para despertar a compreensão de quem é Deus, mas isso é extremamente limitado. Por isso, não é sobre o quanto você sabe, é sobre o quanto você se relaciona. É sobre a profundidade dessa vivência. Deus não pôde fazer milagre nenhum. Agora me pergunte, por que Deus não pôde fazer milagre? Porque as pessoas ali limitaram o agir dele. E por que limitaram? Porque não conheciam. E por que não conheciam? Porque não se relacionavam. E quando ele apareceu, eles olharam a experiência deles e disseram: ah, você andou com a gente, correu com a gente, brincou com a gente. Não é. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres ali. Em outras palavras, nós somos o agente limitador do poder de Deus em nossa vida. Porque, às vezes, declaramos porque achamos um mantra. Mas não declaramos porque vivemos essa jornada de experiência. Sabe, é preciso que eu e você ergamos altares diante do caos. Olha a conversa que a gente está tendo. O que alguns dizem que fé, algumas ideias sobre fé, alguns equívocos sobre fé. Depois a gente vem sobre a experiência que vai promover fé, que é resultado desse relacionamento. E aí agora eu estou conversando sobre conheça a Deus para poder ter fé. Perceba que o que eu estou fazendo é isso. Conheça a Deus para poder ter fé, porque fé não é um sentimento, fé não é um mantra, fé não é uma emoção, fé não é um exercício, fé não é uma força de vontade, a fé não é o fim do problema, mas a fé revela aquele que está em mim e, como consequência, aquele que norteia a minha vida. E desde então a gente começa a dizer, a fé é preciso desenvolver por meio de experiência de relacionamento. E aí já começamos a falar sobre um público em especial que limitou o agir de Deus, porque limitou Deus à sua experiência.
a sua jornada, a sua vida. Mas vou para um outro aspecto. Não, mas depois você pode abrir a sua Bíblia em Esdras. A Bíblia diz que o povo que estava cativeiro em Jerusalém por muitos anos, cativeiro na Babilônia por muitos anos, agora, um pouco mais de 70 anos, praticamente quase 70 anos, depois volta para onde? Para Jerusalém. E volta para quê? Volta para reconstruir a cidade. Olha que elemento poderoso está aqui. Não existe mais nada do que eles deixaram. Não existe mais casa, não existe mais templo, não existe mais cidade, não existe mais nada. Tudo é um caos, está tudo destruído. E a vida da gente, muitas vezes, é essa vida, onde a gente olha e diz assim, nada do que eu sonhei, nada do que eu planejei, nada do que eu quero, está tudo assim, deturpado, destruído. Eles voltam. E quando o povo volta, não existia mais o que deixaram. O mundo deles foi destruído e arruinado. E aí, diante disso, o que Deus faz? E aqui estão algumas chaves que a Bíblia vai nos dando de como Deus age. Eles chegaram e a vida deles não era mais a mesma. Estava tudo destruído. A vida arruinada, a vida destruída de maneira plena e intensa. Não tem mais o que fazer. E o que a gente faz quando a gente vive dias de angústia? Depende de quem você conhece. Depende de quem você conhece. O povo passou tanto tempo preso na Babilônia que agora eles voltam e está tudo destruído. A Bíblia diz que Deus, através de Esdras, diz assim, manda o povo erguer altar. Como assim? Erguer altar. Mas Deus, está tudo destruído. Cidade, muro, nosso mundo não existe mais. E o Senhor agora diz assim, ergue altar. Por que erguer altar? Para que o povo se reconecte comigo. Para que eu possa agir. Porque a mudança que eu vou fazer não começa do lado de fora, começa onde? Do lado de dentro. Eu vou devolver para eles a expectativa de quem eu sou. Eu vou devolver para eles a lembrança do meu poder. Eu vou devolver para eles a confiança, a paz, porque as atitudes são resultados disso. Porque quando não há uma relação, quando não há um relacionamento, tudo que a gente faz é limitado pela nossa própria experiência. Medo, incerteza, insegurança. Vai dar certo? Não vai dar certo. Nós projetamos no agir de Deus as nossas próprias limitações. Então ele diz, ergue altar. Levanta um altar. Se é dor, o caos talvez seja um momento de dor, de perda, ergue um altar. A gente diz assim, Deus vai fazer, eu tenho fé que Ele vai fazer. E o povo voltou e disse assim, Deus vai fazer, a gente tem fé que Ele vai fazer. Aí ele diz assim, então ergue um altar. E erguer o altar significa edifica no seu tempo, na sua vida, no seu talento e no seu tesouro um altar para que a minha vida possa ser prioridade na sua vida, porque você só vai ver luz em meio ao caos quando eu estiver na sua vida, de maneira plena e significativa. Você só vai ver solução no que está fechado quando eu estiver, porque nós não conseguimos ver o que é invisível. E a solução está no passado ou está no futuro? Quando você deseja que algo aconteça, está no passado ou está no futuro? E você tem que poder sobre o futuro. Você consegue controlar o que do futuro? Mas aí a Bíblia vai nos ensinar que Deus nos dá visão para agir em direção às soluções que buscamos, que antes não fazíamos ideia de como fazer. Por isso, querido, o primeiro desafio, ou um dos desafios, é erguer altar. Está vivendo um momento de caos? Erga altar. Alguma coisa foi perdida e precisa ser ressignificada, reencontrada, erga o altar. Está com medo diante das adversidades, erga o altar, porque tudo começa onde tudo se resolve, na presença do Senhor. No relacionamento com Ele, na amizade com Ele. Tudo começa no altar de relacionamento, que por fim vai estabelecer a confiança. Aí nesse momento, a fé é o que eu declaro. Como assim? Porque antes desse momento, é mantra. Força, energia positiva, ou positivismo, não positivismo da sociologia, mas a mente positiva, energia, 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 energia. O poder das conexões, como a gente ouve, e Deus move tudo, mas tudo isso perde a força quando não é resultado do que eu vivi com Ele. Mas aí quando eu vivo com Ele, a declaração deixa de ser um mantra e passa a ser poder de Deus para mudar coisas. Aí você vai dizer, me mostre isso. Não abra para a gente ganhar tempo, mas Gênesis capítulo 1, verso 3. A Bíblia diz que Deus estava ali
E havia a terra, e na terra havia caos, e ele então faz algo maravilhoso. A Bíblia diz que ele move o Espírito Santo se move sobre o quê? Sobre as trevas, sobre o caos. Deus, ele transforma caos em brilho, em luz, em beleza. A Bíblia diz que até então, a revelação de Deus não se dá. Deus não mostra quem ele é. Até então, não se revela a ele. Como é que ele vai se revelar para a natureza? Porque a natureza até então não existia, não estava ali criada. Então Deus olha e diz, haja. Ele exerce poder através da sua declaração. Ele revela-se, dizendo, haja luz, apareça, apareça, apareça. Quando ele recebe, no quinto dia, quando ele termina aquele processo e se prepara, linguagem humana, para poder nos criar, nós não sabemos quem é Deus, porque não existimos, mas na sua palavra já existimos. Na sua mão já existimos, no seu coração já existimos, na sua mente já existimos. O que acontece na sexta-feira é que Deus nos forma, sopra em nós o fôlego de vida e se revela com poder e autoridade. Ele usa uma expressão para Adão e Eva. Ele diz, eu dou a vocês poder sobre esta terra. Quando ele diz, vocês serão reis e rainhas sobre este mundo. Assim como eu fiz, façam. Declarem com poder. Mas essa declaração de poder não é uma declaração de grito, não é uma declaração de força, não é uma declaração de energia. É uma declaração que é resultado da experiência, que é resultado do relacionamento. E como eu sou, e como eu vivo, e como eu convivo, eu posso declarar e ele age. Porque a declaração é resultado da percepção que eu tenho de tudo, porque o Espírito se move em mim, ele habita em mim. É o caso do profeta que Deus olha para ele e fala, olha para esses vales de ossos secos. O que é que ele manda Deus? O que é que Deus manda ele fazer? Profetiza. E profetiza significa declara com poder. Fala com poder. Mas se você só vai poder falar com poder, como resultado dessa vivência, então a fé não é uma emoção, não é um sentimento, não é o que eu digo aos gritos. É aquilo que é resultado do que eu vivo, da minha jornada com Ele, da confiança que eu desenvolvo, porque aprendi com Ele, erguendo o altar na minha casa, na minha vida, na minha jornada. Por isso, declare. E declarar é importante, porque a declaração move os elementos espirituais, naturais e sobrenaturais. Porque a declaração daquele que é do Senhor tem a autoridade do Senhor para se tornar real, para se tornar viva. Por isso ele diz assim, não diminua as suas expectativas. Mas a gente diminui o tempo inteiro. Quando a gente olha para os desafios ou para as coisas que ansiamos, para a angústia e para a dor, eu lembro de uma experiência para mim que foi muito doída, e aqui eu já encerro. Quando um jovem, eu tinha 16 anos de idade, era estagiário na Caixa Econômica. E um rapaz passou por mim, devia ser umas 7h30, 8 horas da manhã, um pouco antes das 8. Me viu com a roupa que era comum ir para a agência, como eu ia, apesar de ser um jovem aprendiz na época, roupa social, e eu sempre levava uma Bíblia debaixo do braço. E eu fui, no meio do caminho ele parou, se aproximou de mim, aparentava ter uns 20 e poucos anos, eu tinha 16 anos nessa época. Ele olhou para mim e falou assim, você é cristão, né? Você é crente? Eu disse, sou. E quais são as características que ele utilizou para isso? Me viu com uma Bíblia e me viu com uma roupa bem apropriada. E olhando nos meus olhos, ele disse bem assim, eu estou desempregado há muito tempo. Tenho filho, tenho família, e ontem, essa semana eu recebi uma proposta de emprego, eu estou indo para a entrevista agora. Eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou incerto, porque eu estou muito tempo sem emprego e talvez seja a minha oportunidade de conseguir resolver essa vida que eu estou vivendo. Eu imagino qualquer coisa vinda dos lábios daquele homem, mas sabe o que ele me pediu? Ele disse, ora por mim. Porque eu sei que se você orar, vai dar tudo certo. E as portas do emprego vão se abrir. Porque ele mesmo não fez a oração. Ele não se sentia forte. Não sentia relacionado. Mas ele olhou para alguém com uma Bíblia na mão, com a roupa social e disse, ele deve ser amigo de Deus. Ele deve ser amigo. Quando ele falou comigo, eu fiquei tão constrangido. Tão constrangido, porque eu sabia falar muito sobre Deus. Se ele chegasse para mim e me pedisse um estudo bíblico, eu daria um estudo bíblico para ele na hora. Se ele me perguntasse, na Bíblia, onde é que está escrito tal coisa, eu dizia, vem aqui, vem aqui, vem aqui.
Se ele perguntasse para mim, me fala sobre o sábado, vem aqui, vamos passear para lá e vamos passear para cá, vamos deixar a Bíblia também, vamos para a história, eu ia explicar para ele. Mas ele me pediu a única coisa que naquele momento eu não tinha. Ele pediu que eu exercesse autoridade sobre o momento de angústia que ele vivia. E essa autoridade só advém da experiência, que é fruto do relacionamento. Ele disse, declara, pelo amor de Deus, que vai dar tudo certo, que vai ter tudo diferente, pela tua palavra de oração. E naquele momento eu passei o maior constrangimento da minha vida, mas só eu sabia, ele não. Porque eu olhei para um lado e disse, no meio da rua, puxei ele no canto e fiz a oração mais constrangedora que eu já fiz. Lembro de algumas das palavras, como eu disse, Deus, Senhor pode, se o Senhor puder, se for da tua vontade, se for do teu querer. E lógico que as palavras não eram erradas, mas não era o problema das palavras. O problema é que essas palavras estavam de acordo com a minha experiência. Eu limitei Deus por causa da minha experiência. Eu disse até onde Deus podia ir por causa da minha experiência. Eu coloquei Deus no nível da minha própria vida espiritual. Eu coloquei o agir de Deus no ponto em que eu me encontrava. E usei as palavras de alguém que não é amigo. Peguei emprestadas um monte de palavras bonitas. E terminei com uma frase que qualquer um pode dizer. Vai dar tudo certo. Mas saí de lá constrangido, envergonhado. Porque eu entendi naquele momento que eu sabia muito sobre, mas não sabia de ir. Tinha muitas informações, mas não tinha coração conectado. Era a chance de eu fazer uma oração para Deus abençoar aquela vida. Era a chance dele sair dali, movido pelo poder, de saber o que é se encontrar com alguém que é amigo do rei, que é amigo do Senhor. Pelo contrário, ele saiu dali incerto, inseguro, muito provavelmente pensando em que outro caminho ele ia encontrar, caso aquele emprego não desse certo. Era para ele sair dali abraçado pelo rei, mas ele saiu dali com palavras vazias, de alguém que não sabia o que era fé, não de experiência prática, mas sabia falar sobre ela, explicar alguns detalhes sobre ela, mas não sabia, porque não convivia com aquele que é o autor e consumador da fé. Por isso, não diminua suas expectativas com o reino, a não ser que você não esteja vivendo com o Senhor do reino. Não limita. Você é chamado por Deus para desenhar o que vai acontecer. E naquele momento, Deus poderia ter me usado para desenhar o que aconteceria com aquele homem. Naquele momento, Deus queria que eu abrisse minha boca para dizer bem assim, querido, vai, porque Deus já preparou os caminhos, aquela vida que está lá para te ouvir vai estar pronta, age dessa forma, vai por esse caminho, tenha segurança e a paz, as palavras que eu estou proferindo vêm do alto, elas vão trazer poder, sentido e significado para a sua vida. E eu creio que Deus moveu aquele homem para vir até mim, para me mostrar que a fé não é só sobre mim. A fé é sobre pessoas que vão passar por mim para conhecer Deus a partir da minha experiência de fé. Da minha experiência de fé. De quem eu sou e de quem eu não sou. Por isso, a fé, que é resultado de uma experiência, que é fruto de um relacionamento, ela tem como propósito mudança de realidade. A fé muda a realidade. Eu não sei qual é a realidade que você vive, mas em Gênesis mudou a realidade do caos para a luz. Com o profeta Ezequiel, ele mudou a perspectiva do vale dos ossos secos, fazendo com que aquilo que era morto tivesse vida. As realidades ao meu e ao seu redor é que mudam, porque a nossa percepção delas muda de maneira profunda. O Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor, é aquilo que Deus vai fazer eu perceber a partir da experiência que é resultado do relacionamento que eu tenho com Ele. Por isso, hoje, nosso primeiro desafio, meu primeiro desafio, é erguer o altar do Senhor, porque onde há caos, a primeira preocupação do Senhor é que se erga um altar, para que Ele possa falar, para que eu possa ouvir a direção, a condução e o caminhar dEle. A voz do Senhor hoje para você, diante do enfermo, diante do desemprego, diante da fome, diante das incertezas, é erga altar. Declare que aquilo ali, a sua vida pertence ao Senhor e viva agora nessa busca, nesse relacionamento, nessa comunhão, nessa intimidade, para que você possa ouvir, porque Deus grita, mas os ouvidos estão fechados, com muitas teorias,
com muitas informações, com muitas argumentações, mas estão vazios porque Deus não está conseguindo ser ouvido, mas Ele está falando. Daí eu termino com uma pergunta: o que você deseja de Deus? O que você deseja de Deus? Qual é a resposta? Qual é o milagre? Qual é o poder em que você quer que Ele revele o seu poder? Hoje o convite dele é mais simples: erga altar. Erga altar. Porque a resposta que você espera não é sobre o que você está perguntando. A resposta que você espera, ela se revela no altar, que é resultado da sua convicção e compreensão de que Deus quer mudar você, para poder mudar as circunstâncias ao seu redor. Porque a fé é mudança de realidade. E Deus muda realidades. E Ele já mudou sua realidade até aqui, não mudou? Já mudou muita coisa perto de você, não mudou? Mas agora Ele precisa mudar muito mais em você. Porque a mudança de realidade não é sobre Deus mudar as coisas fora de nós. Porque Evangelho não é o que Deus faz fora de você. É o que Deus faz a partir de você, começando em você, de dentro de você para o mundo. Por isso eu termino dizendo: fé não é crença. Fé não é sentimento. Fé não é um mantra. Fé não é o que eu declaro, mas também é o que eu declaro. Por fim, fé não é negar a existência de problemas. Fé é fruto, é resultado de experiência, que é resultado de relacionamento. E é a partir daí que Deus nos fará ver o invisível, fazer o impossível, conquistar, como diz a canção, o impossível e viver uma vida onde a segurança e a certeza estão, porque Ele é compreendido por nós como Ele realmente é. Por fim, erga altar. Está em busca de resposta? Erga altar. Está com medo? Erga altar. É cura? Erga altar. É cura dos seus filhos? Erga altar. É casamento? Erga altar. Porque no altar, na presença dEle, que se revelam as mudanças e os milagres que Ele tem por fazer em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos falar com Jesus? Vamos para casa. No verdadeiro lugar que precisa do altar dEle. Obrigado, Deus, pela oportunidade de podermos louvar o Teu nome hoje, através dos louvores. E obrigado pelo desejo Teu de nos convidar a entender a força e o poder que está à nossa disposição através da relação que o Senhor quer desenvolver conosco. A gente dá muitas palavras para isso. A gente dá palavras como comunhão, a gente dá palavras como culto familiar, a gente dá palavras como ir ao templo, mas a gente pode fazer todas essas coisas e não se relacionar contigo. Por isso, nos ensine o caminho do relacionamento. Erguer altar em nossa casa, derramar a nossa vida diante do Senhor no nosso quarto, através da nossa oração, da nossa súplica. Talvez estejamos precisando de uma resposta tua, o Senhor já está dando a resposta hoje. Erga altar, porque o que você não está enxergando só poderá ser enxergado quando o altar for erguido, para eu mostrar a você. Por isso, Deus, revela-nos a tua vontade, mas antes nos ensina a viver no teu colo, ao teu lado. Não porque temos que cumprir uma tabela, não porque vamos orar para o Senhor não nos amaldiçoar, não para podermos ler por medo de ser punido por ti, mas que nos envolvamos contigo, com o desejo de poder conhecer-te melhor. E a mudança que ocorrerá em nós nos fará ver o invisível, nos fará ter paz em meio ao caos, nos fará encontrar soluções onde até então não existe, nos fará definir histórias futuras, não apenas revelar histórias presentes, mas definir histórias futuras, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nos leve em paz para o nosso lar, derrama sobre nós a tua graça, e por favor, aqui no meu coração, no coração do Arthur, no coração do Aguinaldo, no coração do Ricardo, da Pri, da Menta, da Fabi, do Israel, e de cada um dos amigos que estão vendo agora ou em outro momento esse vídeo. Ergue o teu altar para a nossa intimidade, promover em nós relacionamento e fé. Em nome de Jesus. Amém. Um bom descanso para todos nós. Obrigado a você que esteve aqui, você que nos acompanhou hoje à noite pelo nosso Instagram.
nós nos alegramos na presença do Senhor. E o nosso desejo é que eu e você tenhamos uma experiência viva e significativa com Deus, com o próximo e conosco. Estaremos aqui de volta na quarta-feira, às 7h30. No próximo sábado, às 9h30, e no domingo, às 7h30, juntos com os amigos e com a nossa família do Viva. Uma ótima semana para você, em nome de Cristo Jesus. Amém.